glória dele é por quê? Porque ele perdeu a glória. E quem é agora que ganhou essa glória? Foi os seres humanos. Quando abre a boca, adora a Deus, sente um algo gostoso, não é assim? Quando fala do amor de Jesus, a gente sente algo glorioso. O Espírito Santo vai trabalhando, a influência do mal vai saindo. Veja que a semente ela vai sendo arrancada. A semente que ele plantou no jardim está sendo arrancada. Porém, inimizada entre ti e a mulher, sobre a sua descendência. E a sua semente, a semente da mulher, que era quem agora que vinha? Jesus. Aleluia. A sua semente pisará a semente que o diabo plantou, vai pisar na cabeça da serpente, na ideia da serpente, do que ela plantou, que o homem queria tirar da presença de Deus. É isso que a Bíblia ensina, pastor Daniel. Por isso que é bom aprender Bíblia. Aleluia. A semente, Jesus ia destruir, por quê? Porque todo pensamento contrário do maligno, Jesus agora ia o quê? Destruir. E ele ferirá o calcanhar de Jesus. E isso aconteceu. Mas veja que interessante, diz que ferirá o calcanhar, mas na ressurreição, aleluia, Jesus foi sarado. Aleluia. E isso é que é interessante. Está dando para entender agora Gênesis? Quando as pessoas vêm falar para você assim, rapaz, essa história aí eu não sabia, mas é interessante, moveu o meu coração, amém? Então, a gente vê que Satanás tem a intenção de derrubar, de plantar semente mal no coração do homem, da mulher, do jovem, da criança, em todos os tipos de coisa que ele achar. Satanás ele é um ser espiritual. Está dando para entender? Então a gente vê que Satanás é um ser espiritual e ele o quê? Ele pede permissão a Deus para entrar em corpos. Ele não vai agir aparecendo normal, não. Ele não vai aparecer para você como muita gente diz, não, porque ele tem chifre, ele tem rabo, não é assim? Ele tem isso, a aparência dele é isso, não tem nada a ver essa aparência não, tá bom, gente? Vamos aprender o que é Bíblia. Ele é feio mesmo, ele é feio porque realmente ele foi desfigurado ao cair na terra. Mas essa aparência foi os homens que fizeram. Eles fizeram uma analogia de aparência satânica, que aí bota rabo, bota capa preta, cor vermelha demais, enfim, bota lá aquele negócio, não tem nada a ver isso aí, tá bom, gente? Então a gente começa a entender que Satanás é uma influência maligna. Ele não vai aparecer, a figura dele não aparece a ninguém, como os anjos apareciam no Antigo Testamento, né? A gente vê a teofania, o próprio Deus aparecendo, né, em forma de anjo para falar com os patriarcas, amém? Então a gente vê que o diabo ele se transfigura e entra em corpos. Ele se transfigura, viu, gente? Vamos lembrar aí o que é transfigurar? Ele aparece em forma de pessoa também. Ele aparece na imagem que você cria. E isso é interessante. A gente vê que ele aparece para um dos líderes de Israel em forma de Samuel. Olha para ele, o diabo aparece com um exemplo, o meu pai que faleceu, sim. Se eu tiver na intenção dele, ele vai se transfigurar e vai dizer, Walter, sou eu que estou falando contigo, eu estou repreendido, Satanás. Ele aparece sim, ele se transfigura, ele é um ser que ele sabe o que você olha e diz. Quando você fala, Satanás ele escuta, ele não vê o que você pensa, isso é dado a Deus, mas ele vê o que você escuta, e ele entra na influência. Lembra do rádio? Eu sempre digo isso, o rádio ele faz ondas sonoras, né? Assim, para ter a sua transmissão. Não sei se você já viu onda sonora. O micro-ondas tem o quê? Ondas que aquecem a comida, não é assim? A mesma coisa é o inimigo. Ele vai passando assim na mente de alguém e vai colocando semente maldosa, vai tirando você da presença de Deus e de repente ele domina a sua mente. E ali você perde todas as forças e agora você vê ali que já só a misericórdia já foi vencido. Está dando para entender aí, né?
Então foi isso que ele fez no jardim. Ele aparece, ele entra na mente do dragão, que é representado por ele é um bicho astuto, ele falava, o dragão falava, e é um ser que a gente vai ver lá na frente que deixou Satanás dominá-lo, e ali ele seduz a mulher peca contra Deus, leva o homem a pecar, e aí vem a queda do homem. E temos que ter cuidado em pedir força a Deus, para que esse ser mau ele vá embora das nossas vidas e nos deixe em paz em nome de Jesus, amém? Então a gente entende que Satanás, ele o quê? Ele é ondas sonoras que vem o quê? Influenciar a queda do homem, certo? E a raiva dele é que você e eu somos escolhidos de Deus, amém? Ele também é o quê? Ele é uma pessoa que é acusador, sim ou não? Sim, a gente viu isso alguns dias aqui na leitura de Jó, não é assim? Ele levando ali, olha só, levando ali a Deus aquilo que a gente faz, não é verdade? Veja que ele é acusador, ele está ao que? Ao nosso derredor, para saber o que a gente faz. Pronto, esse culto hoje, ele pediu que ele tentou, né, impedir que eu e você estivesse aqui hoje. Quando você vê muito cansaço no corpo, muita má influência para não vir para a igreja, é ele trabalhando. É verdade, aleluia. E a gente vê que todo esse cansaço para vir para a casa de Deus não é normal. A gente inventa tanta coisa, não é verdade? E na hora de ir para a casa de Deus, a gente às vezes dá um descanso. Hoje não, eu vou ligar a televisão, aí vou ver alguma coisa que agrada a mim mesmo, não é assim? Isso é porque o inimigo não quer que você escute a palavra desse dia de hoje. Mas Deus está aqui dizendo que cuida dos seus filhos e que quer algo para a vida de cada um, amém? Então ele é o quê? Influenciador, ele é acusador, certo? Ele possui o quê? Emoções. Possui ou não possui? Ele possui emoções. Ele tem sentimentos, Satanás tem sentimento. Abra aí Isaías 14, olha só como ele tem sentimento, emoções e desejo. Veja o desejo do diabo. Isaías 14. Leia do 12 ao 14. Amém. Como caíste do céu, Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, e fosse lançados na terra, tu que debilitava, influenciava as nações. Olha, está vendo aí? 14, 12. Debilitava as nações, mas o que, Felipe? E dizia no teu coração: olha para eu, subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? Os que Deus escolheu acima das estrelas de Deus. Jesus era a estrela de Deus. Ele é a estrela de Davi. Ele queria ser mais do que Jesus. Veja que aqui ele já diz o que ele sente, as emoções dele, o desejo dele. Vai mais? Exaltarei o meu trono. Eu vou mandar em Jesus, no arcanjo, querubim, em todos aqueles. Isso é uma analogia cristã. E no monte da congregação, E no monte da congregação, me assentarei na banda do lado e me assentarei na banda do lado do norte. do norte. Continue. Subirei acima das altas nuvens. Olha o desejo dele. Vou subir acima das altas nuvens. Para quê? Serei semelhante ao Altíssimo. E serei semelhante ao Altíssimo. Quem é o Altíssimo aí? O Deus de Israel. Ele não queria só o trono de Jesus. Ele queria... Gente, isso aí é muito interessante. Isaías 14, ele está falando de um rei. Só que as escrituras, ela é reveladora. Aí quando está lendo a passagem desse rei, cai esses versículos que transfigura-se em Satanás e os seus desejos. Está dando para entender?
Então a gente vê que ele tem desejo, ele tem o que? Emoções, e tem o que? A vontade de ser semelhante ao próprio.